Olá, eu sou o Enzo Matheus e junto com o Caio Roberto, Felipe e Gabriel, vamos falar sobre o trovadorismo. Eu vou começar falando sobre a arte trovadoresca. Na arquitetura, as obras eram mais voltadas para as criações de igrejas, catedrais, capelas e mosteiros, e variavam entre os estilos. Os desenhos nas igrejas mostravam um pouco mais da arte detalhada. Nos vidros, por exemplo, eram cheios de desenhos. As decorações também eram bem características. O Mosteiro de Batalha, que se localiza em Portugal, foi construído entre os séculos IV e V. Também foi classificado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Em 2007, ele foi eleito uma das 7 maravilhas portuguesas. Nas pinturas e esculturas, tudo focava na temática religiosa, como no resto das outras artes, apresentando sempre algum santo com pinturas, desenhos, esculturas ou até em peças da época. A Dama e o Unicórnio é o título de um ciclo de tapeçarias francesas. Estima-se que tenham sido tecidas no final do século V em Flandres. A tapeçaria da imagem ao lado é a Mon Seu Désir, que em português é Ao Meu Único Desejo. Atualmente está exposta no Museu de Cluny, em Paris. Em relação à pintura, a tendência religiosa ainda é presente. Nota-se que a mistura de cores sólidas, deixando a imagem com bastante conteúdo para observar. A partir do século XII surgiu a arte gótica. Na pintura, isso gerou preocupação pela profundidade da pintura. Aqui está uma imagem de uma escultura trovadoresca, chamada de Os Pastores Trajando Agonelli, feita no ano de 1150. Agora vamos para o próximo tema. Meu nome é Caio e eu vou falar sobre algumas coisas da literatura do trovadorismo. O trovadorismo foi da época da Idade Média na qual predominava o teocentrismo. O teocentrismo é a ideia de que Deus está no centro de tudo. A Igreja Católica tinha bastante poderio econômico e político e exercia total domínio no Ocidente, e nesse contexto que surgiu as cantigas trovadorescas. E essas cantigas são cantigas de amor, amigo, escárnio e de maldizer. As cantigas de amor tinham como tema o sofrimento amoroso. As de amizade eram para seus amados, e as cantigas satíricas tinham como objetivo criticar a sociedade da época. E sobre o período da Idade Média, a Idade Média durou entre 476 a 1453. A sociedade medieval estava dividida entre o clero, a nobreza e o povo. No período medieval, a maioria da população era analfabeta, pois a escrita e a leitura eram privilégios ao clero e aos nobres. Os livros daquela época eram muito caros, pois eram feitos por copistas, e como a Igreja Católica dominava naquela época, a maior parte dos livros tinham cunho religioso. O trovadorismo tinha muitas características, dentre elas está a relação entre poesia e música, gênero lírico e satírico, veneração ao ser amado, retratação da amizade, crítica ao contexto político e social, trocadilhos e termos ambíguos, retratação do modo de vida da aristocracia feudal. São inúmeros os autores do trovadorismo cujas obras foram resgatadas por pesquisadores em todo o mundo. Dentre eles, tem alguns que são os principais. O primeiro deles é o Paio Soares de Taveiros. Paio Soares de Taveiros foi um trovador da primeira metade do século XII, de origem da pequena nobreza galega. Foi o autor de celebre cantiga da Garvaja, durante muito tempo considerada a primeira obra poética em língua galaico-portuguesa. O segundo deles é o Dom Dinis. Dom Dinis foi um rei importante para Portugal. Sua lírica foi de 139 cantigas, a maioria de amor, apresentando alto domínio técnico e lirismo, tendo renovado a cultura em uma época em que ela estava em decadência em terras ibéricas. E o terceiro e último deles é o Dom Afonso. Dom Afonso o Sábio foi rei de Leão e Castela, era avô do rei Dom Dinis. É considerado o grande renovador da cultura peninsular na segunda metade do século XIII. Acolheu na sua corte trovadores, tendo ele próprio escrito um sem número de composições em galaico-português, que ficaram conhecidas como Cantigas da Santa Maria. Promoveu, além da poesia, a historiografia, a astronomia, o direito, etc., tendo sido elaboradas com seu apoio a General História, a Crônica de Espanha, Libro de los Juegos, Las Sete Partidas, entre outros.
Olá, eu sou Felipe e hoje vou falar para você sobre a arte trovadoresca. É chamado de trovadorismo o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia, sobretudo a partir do século XI e XII, composto por cantigas líricas e sátiras escritas pelos trovadores, que dão nome ao movimento, era um híbrido entre a linguagem poética e a música. Acompanhados de instrumentos musicais e de dança, os trovadores viajavam entoando suas cantigas, foi do gênero literário mais popular da Idade Média, ao lado das novelas de cavalaria e expressões de prosa no período. Os trovadores recitavam as cantigas com acompanhamento de instrumentos musicais. O trovadorismo desenvolveu-se durante o período medieval, principalmente a partir do século XII. À época não existia ainda os Estados Nacionais. A Europa encontrava-se dividida em feudos, grandes propriedades controladas pelos suceranos. O valor na Idade Média não era fundamentado em dinheiro, mas na posse territorial. Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas e invasões, com o intuito da conquista do território. Estabeleceu-se então uma relação de suzerania e vassalagem. Oferecia a proteção dos seus vassalos, que em troca produziam os bens de consumo, cultivavam, fiavam, forjavam armas, etc. Com o declínio do Império Romano, a partir do século IV e V, o latim vulgar, língua oficial da Roma, passou a sofrer modificações entre os povos dominados. Foi nesse período que a Idade Média que começou a surgir as línguas neolatinas, como o português, espanhol, francês, italiano, romeu e o catalão. No entanto, foi apenas no século XIV que o português surgiu como uma língua oficial. As cantigas dos trovadores foram, portanto, escritas em outro dialeto, o provençal. As características do trovadorismo. As obras dos trovadores são chamadas cantigas, e pois eram escritas para serem declaradas e frequentemente eram acompanhadas de instrumentos musicais, como lira, a flauta e a viola, enquanto o compositor de origem era chamado de trovador. O músico era chamado de menestral, chamava-se segrel o trovador profissional, cavaleiro que ia de corte em corte divulgar suas cantigas em troca de dinheiro. Havia ainda o jogral, o cantor de origem popular que interpretava cantigas de outrem e compunha as suas próprias cantigas. As baladeiras ou soldadeiras eram as dançarinas e cantoras também que acompanhavam a apresentação e dramatização das cantigas. O trovadorismo foi um movimento inteligente, isto é, os grupos de trovadores manifestais viajam pelos cortes, burgos e feudos, divulgando em suas composições acontecimentos políticos e programando ideias, como a do comportamento amoroso esperado de um cavaleiro apaixonado. O amor é um dos temas centrais do trovadorismo, o eixo do condutor das cantigas de amor e das cantigas de amigo. É comum o tema de coita, palavra que designa a dor do amor do trovador apaixonado que sente no corpo a não realização amorosa. Os trovadores escreveram assim ainda outros dois tipos de cantigas, as de escanário e as de maldizer, dedicadas a satirizar e ridicularizar. É comum que haja paradelismo nas cantigas. Cada ideia desenvolve-se a cada duas estrofes, ou na verdade, cobras. A nomenclatura da época era diferente. A estrofe chamava-se cobra, o verso chamava-se palavra. Olá, é o Enzo de novo. E agora eu irei falar sobre algumas curiosidades sobre o trovadorismo. O trovadorismo foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa e teve seu destaque durante o século XII, no mesmo período que Portugal começou a se destacar como uma nação. Por isso, o começo da língua se confunde com o começo de Portugal. Os poemas feitos por trovadores eram cantados em festas e feiras da época, também dentro de castelos. Normalmente, o trovador assume um eu lírico masculino. Ele se dirige à mulher que ama com palavras bonitas e declarações. O trovador se coloca sempre a serviço da mulher. Assim, ela se torna um sonho, uma espécie de amor impossível, como, por exemplo, plebeus amarem a nobreza. Também existem as cantigas de amigos. Nelas, o eu lírico é feminino e são das mulheres para os seus amados.
As cantigas de escárnio são críticas e zoações. Normalmente é alguém real que o eu lírico quer atingir. As canções de escárnio usam indiretas para cobrir a agressividade, deixando a cantiga ambígua. Por outro lado, as cantigas de maldizer trazem sátira direta e bastante clara, podendo até ter trechos de baixo calão. O alvo da canção costuma ser citado de forma direta com o nome. O trovadorismo é um reflexo do ambiente religioso da época, com uma visão teocêntrica. O trovadorismo foi produzido na corte portuguesa, refletindo as regras sociais desse contexto. Foi produzida no palácio, por conta disso não tem muita influência das outras camadas da sociedade. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado, valeu e até a próxima!